Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Aproveitando que vocês estão ainda de pé, eu gostaria que a mídia colocasse ali no telão Tiago 5,16, e nós iremos usar a fé nesta noite para orarmos pelos irmãos e irmãs que manifestaram seus pedidos, que depositaram a fé na palavra de Deus. Amém. Através dessa igreja, nós juntos, com você que está em casa, juntos iremos interceder. Tiago 5,16 está no telão. Coloque aí para nós, por favor, porque Tiago nos diz que nós devemos orar uns pelos outros, e é a palavra de vida que cura. E é em nome de Jesus que nós iremos orar pela Rosângela, pela Thaís Santos, pelo Gianluca, pelo Ramon Lopes, pela Rubia Liz, pela Patrícia Ferreira, pela Isabel Mesquita, pela Bruna Dias, pela irmã Sueli, pela Joseni Pereira, Luciano Cassiano, pelo Carlos Pessini, pela Eliane Bergamin, pelo Wagner Nascimento, pela Roseli Carvalho, pela Lourdes Lopes, o Lierge Evelyn também nos pediu oração, pela Ana Romilda, pela Juliette Gomes, pela irmã Daniele Silva, pela Regina Helena e por outras dezenas de irmãos e irmãs que precisam da nossa oração nesta noite. Tiago, colocou lá, Tiago 5,16? Eu gostaria de ler esse texto, mas eu quero ler na versão que vocês colocam aí, antes de orarmos. Consegue colocar novamente, por favor? De qualquer forma, esta palavra de Tiago 5,16 nos orienta a isto. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E é isso que nós iremos fazer. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e nós somos mais que um justo aqui nesta noite, somos vários. Estenda as tuas mãos e oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, tenho em minhas mãos, Senhor, estes pedidos de orações. Pai amado, nós não sabemos e não conhecemos cada um destes pedidos e daqueles outros que estão solicitando as orações da igreja. Mas nesta noite, Senhor, pela fé e pelo poder que há na Tua palavra, conforme Tiago 5,16, nós ministramos, Pai, a cura em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, a Tua visitação, a Tua presença na vida destes irmãos e irmãs. É a Tua igreja, a igreja viva, igreja eficaz que intercede em nome de Jesus Cristo, e nós declaramos, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, declaramos o nosso agradecimento desde agora e sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ainda de pé, nós iremos mais uma vez confessar os nossos propósitos. A nossa palavra, a palavra do servo de Deus, ela tem poder. E a igreja, esta igreja, orientada pelos nossos líderes, pelo pastor Ari, pela pastora Sara, e pela equipe de pastores, nós temos um propósito, o propósito da palavra, de confessar a palavra. Então nós iremos fazer aquela confissão da palavra aqui no telão, todos nós, né? E iremos ler juntos. Vamos tentar fazer aqui um grande coral, ver se nós conseguimos. Vamos lá, 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Espera aí, irmãos, está faltando alguma coisa. Não vale, né? E só vocês ficaram... Vamos lá, de novo, agora sim. Esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu creio assim e você também crê. Tome os seus lugares, irmãos e irmãs. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos aqui na casa do Pai para celebrarmos este nome, para meditarmos na palavra. E eu agradeço ao meu pastor, o pastor Ari, a pastora Sara, que
tem confiado, este momento de meditarmos juntos na palavra de Deus, e eu louvo a Deus por esta oportunidade. Não é uma oportunidade tão fácil, mas é uma oportunidade de temor e tremor diante do Senhor. Hoje, como somos orientados, é o culto da vitória, o culto da oração, e nada melhor que meditarmos sobre a oração. E eu gostaria de meditar com vocês nesta noite um texto baseado em 1 João, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9. 1 João, capítulo 5, versículo 6 e versículo 9. Quando comecei a preparar esta mensagem na semana passada, a reflexão teve o start, o início, na última palavra ministrada pelo pastor Ari, que nos ensinou sobre a autenticidade de vida cristã. Ser servos de Deus fiel, autêntico na palavra, na ação, na atitude, no ir, no vir, no pensar. E pensando naquela palavra, naquela ministração da ceia, me veio ao coração conversarmos um pouco sobre o selo da oração. O selo fala de autenticidade, fala de segurança. O selo fala de verdadeiro, de sério, de algo autenticado, de algo que realmente vale a pena seguir, vale a pena observar. Selo traz todo este contexto de segurança. E na nossa oração, na vida de oração do servo de Deus, nós oramos com propósito. Nós não oramos aleatoriamente. O servo de Deus não ora aleatoriamente. O servo de Deus ele não ora simplesmente a um Deus desconhecido, a um Deus que não tem um nome, a um Deus que é de madeira, de pedra, ou a Allan Kardec, ou a Buda, ou a Maomé. O servo de Deus, nós temos uma característica, um selo. A nossa oração, ela tem um propósito, tem um início, um meio e fim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. E o texto de João é um texto característico para dar base neste sermão. Teologicamente, este texto de João, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9, ele tem algumas características e curiosidades teológicas, porque ele foi inserido e canonizado apenas séculos depois da igreja primitiva já começar o seu propósito. Então, alguns teólogos, alguns exegetas dizem que este texto foi acrescido na palavra pelos pais da igreja, mas o fato é que ele nos mostra o porquê que devemos continuar uma vida de oração, o porquê que devemos entender e ter segurança em orarmos. E nos diz assim o texto, João capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. 2 pontos. Não somente por água, mas por água e sangue. Versículo 7. Acho que eu vou seguir isto. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Não pode ter dúvida nisso. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Este texto, ele fala da união de Deus se apresentando à humanidade. E esta união, desta apresentação de Deus à humanidade por meio de Jesus Cristo, cria um diálogo, abre um canal de comunicação. Esta é a forma, através da manifestação da Trindade, através de Jesus Cristo, através do Espírito, através da palavra, é a forma como o Logos se revela. Abre-se um diálogo de comunicação. Quando Jesus Cristo se manifestou na face da terra, Ele foi e é e continua sendo o Verbo de Deus.
ou seja, a palavra viva, a palavra manifestada. E foi a partir deste contexto, a partir da manifestação de Jesus Cristo, a partir da ação do Espírito Santo, a partir da palavra viva, que entendemos os propósitos da oração. O nosso foco, o nosso objetivo da oração, a raiz da oração, de viver uma vida de oração, não veio de outro lugar, a não ser do próprio Jesus Cristo, a não ser do próprio Espírito Santo, a não ser da própria palavra. E isto me dá segurança. E isto também deve dar segurança a você. No meu período de novo convertido, ainda muito neófito, muito jovem seguidor de Jesus Cristo, eu fui muito impactado com a presença da palavra de Deus e com 16 para 17 anos, eu comecei a ministrar em praça pública, ministrar na rua. Eu parava nos pontos de ônibus, parava na rodoviária, parava nas praças e ministrava a palavra de Deus. Eu, de fato, fui muito impactado com isso. E algumas das experiências são inesquecíveis quando se vive uma vida ainda em maturidade cristã. Eu estava ministrando em uma rodoviária de uma cidade pequena e as pessoas pararam para me ouvir porque era incomum naquela época, né? E após a ministração da palavra, um jovem adolescente chegou a mim e disse: olha, irmão, eu gostei muito da sua palavra, eu já aceitei a Jesus várias vezes, fui à igreja e me reconciliei várias vezes, mas eu tenho um vício, que é o vício do cigarro. Eu ainda continuo fumando e eu gostaria que o senhor orasse por mim. E eu estava tão empolgado que eu disse para ele: dobre os seus joelhos aí. E ele obedeceu, dobrou os joelhos e eu comecei a orar por ele e disse: Senhor Jesus, em teu nome eu estendo as minhas mãos sobre este jovem que veio confessar aqui a dificuldade de abandonar o vício. E nesta oportunidade eu decreto, Senhor, que a próxima vez que ele colocar um cigarro na boca, que dê uma grande enfermidade na garganta dele. Irmão, na mesma velocidade que eu coloquei a mão, ele tirou a minha mão rapidamente, né, e falou: não, irmão, pelo amor de Deus, assim não pode, que eu não tenho certeza que eu... Sabe, mesmo sendo neófito, mesmo sendo inexperiente, ou cristão, ou um servo de Deus sem muita experiência, mas esta oração, no momento em que eu fiz aquilo, eu fiz com sinceridade, porque eu estava seguro de que eu estava orando em nome de Jesus Cristo. E este é o primeiro selo da nossa oração. Eu e você devemos orar crendo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Ele é a expressão única, maior e verdadeira da nossa oração. Eu não posso e jamais farei isto, estender as minhas mãos em nome de Maomé, porque Maomé não traz nenhum selo para a minha oração, para o meu diálogo com Deus. E nem tampouco estenderei as minhas mãos em nome de Maria ou de Allan Kardec, porque estes não são e não trazem, não são referenciais e não trazem segurança e não trazem nenhuma resposta à nossa oração. O selo da minha oração e da sua oração é Jesus Cristo de Nazaré. João 5,36. A mídia irá colocar este verso aí, nós iremos, eu quero ler este versículo com você. João 5,36. João 5,36. Pode ser 1 João 5, não, esse aí nós acabamos de ler, né, ou não? 1 João 5, é isso, deixa esse aí, João 5,36. Eu tenho um testemunho maior do que de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. João entende, ele recebe esta revelação do Espírito Santo e ele nos mostra de forma clara que Jesus Cristo é
O selo é a verdade, e é neste nome, por este nome, que nós travamos um diálogo, que nós oramos. Lembrando que a oração é um diálogo. A oração não é um monólogo, a oração é abrir o coração, é conversar, é falar com alguém que é real, verdadeiro, sincero, que te dá a segurança. Portanto, Jesus Cristo é o selo da minha oração, e sempre que eu orar, sempre que você orar, sempre que o servo de Deus busca a oração como comunicação com o Pai, busca-la em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e não há outro além dele. Não há outro além dele. Eu me lembro uma época, morei na América do Norte, e lá nós ouvimos falar de um ministério assembleiano brasileiro que começou a orar em nome dos anjos. Anjo Gabriel, desça a espada. Anjo Gabriel, manda fogo. Anjo não sei o que, faça isto, faça aquilo. Era uma igreja com 2.000 membros. Para a América, isso era extraordinariamente maravilhoso. Mas mudou o foco. Foi pelo caminho errado. Começou a interceder em nome de anjos. A Bíblia deixa muito claro que Jesus Cristo é o meu caminho, Jesus Cristo é o caminho que me leva à cura, ao milagre, à renovação espiritual. Jesus Cristo é o único caminho, isto é indiscutivelmente, é sem razão de discussão, é real, é verdadeiro. Portanto, a sua e a minha oração, o nosso diálogo com o Pai, tem que ser através de Jesus. O início, o meio, o fim, é em nome e por meio de Jesus Cristo. Não há dúvida quanto a isso, e você não pode ter dúvida. Ah, mas eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está errado? Não, não está errado, mas a Bíblia deixa muito claro, faça em nome de Jesus. Estenda as mãos para a cura em nome de Jesus, abençoe em nome de Jesus, interceda em nome de Jesus, faça oração de gratidão em nome de Jesus. Não podemos trilhar outros caminhos, mas o caminho da oração, ele começa e termina em Jesus Cristo. A oração eficaz, o cerne, a base dela é Jesus Cristo. Parece tão simples, não é? Poxa, mas é uma palavra tão singela, tão cotidiana, tão rotineira. Mas pasmem os irmãos e as irmãs, que ainda hoje existem servos de Deus que oram em nome de outros deuses, que oram até em nome de anjos. Mas a palavra deixa muito claro que a nossa oração deve ser em nome de Jesus. Por quê? Porque isso resulta em dependência absoluta, dependência total. Quem pode realizar milagres é Ele, é Jesus Cristo. Quem irá intervir em uma ação sobrenatural é Jesus Cristo. Nós oramos porque cremos, acreditamos, depositamos a nossa fé naquele que veio na terra, manifestou-se como homem, aquele que deu a vida por nós, que derramou o sangue lá na cruz do Calvário, que abriu a porta para que nós pudéssemos orar, interceder e abençoar em nome dele. Este é o primeiro selo e ponto final. O segundo selo que está aí neste texto que nós usamos é o Espírito Santo de Deus. Veja comigo, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha, eu quero ler isso com você. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos seres humanos
E por sermos seres humanos, somos fracos de natureza pecaminosa. Nascemos em pecado. Meus irmãos, nós não sabemos orar. Deixa lá na tela, por favor. Nós não sabemos orar. Não sabemos orar. Martinho Lutero realizou as melhores orações teológicas profundas, carregada de teologia bíblica, mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Pastor, mas o irmão José, ele ora tão bonito, tão maravilhoso, eu não consigo orar como ele. O pastor Ari ora tão bonito, eu não consigo orar como ele. O pastor José tem uma oração tão teológica. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Como é que o Espírito Santo intercede por nós, igreja? Me ajuda ali. Qual é aquela próxima palavra? Com gemidos inexpressíveis. O que é esse gemido? O que é esse selo do Espírito Santo que diz assim: olha, eu sei que você não sabe orar, eu sei que você talvez não tenha teologia suficiente, talvez você não tenha experiência suficiente, talvez você não tenha uma vida de oração suficiente, mas quando você se propor a orar em nome de Jesus, o segundo selo entra em ação, e este selo sou eu, Espírito Santo, e eu intercedo por você. E eu não intercedo de qualquer forma. Eu não intercedo aleatoriamente, eu não intercedo sem uma causa justa. O Espírito Santo é o nosso advogado, é Ele quem intercede por nós. O Espírito Santo é o nosso consolador, é Ele quem nos consola o interior da nossa alma, quem esquadrinha a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções, e a palavra deixa muito claro que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele nos conhece antes que venhamos a pronunciar. É este selo, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, que conhece tudo a nosso respeito. Tudo, absolutamente tudo a nosso respeito. E quando dobramos os nossos joelhos para orarmos, ou quando levamos o pensamento a Deus, quando nos propomos a comunicar com Deus, mesmo não sabendo orar, mas fazemos em nome de Jesus, o Espírito Santo começa a atuar em nossos corações e começa a nos mostrar as palavras, começa a nos orientar a forma de interceder, de agradecer, de chorar, de gemer diante do Pai. Crie esta dependência no seu momento de oração, de depender do Espírito Santo, porque Ele irá te ajudar, Ele irá interceder, Ele irá colocar no seu coração o que deve e como deve orar. Não a sua própria sabedoria. Eu às vezes fico imaginando, e já fiz isso, ter o programa de oração é muito bom, é ótimo. Quando se está começando a orar, uma vida de oração, quando se começa uma vida de oração, é importante ter o propósito de oração, o caderninho da oração, o nome, a escala, a forma. Estarei orando pela igreja, estarei orando pelos pastores, orarei pela minha família, orarei pelo país, orarei pelas missões nacionais e internacionais, orarei por isso, por aquilo. É importante que se tenha essa escala escrita, mas além de tudo isto, o segundo selo, que é o Espírito Santo de Deus, ele deixa muito claro que acima de qualquer anotação, de qualquer esquema de oração, de qualquer programa de oração, a nossa dependência está nele. Por quê? Porque ele sabe tudo a nosso respeito. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso ajudador, advogado, confortador, intercessor. João 15, 26... diz assim: quando
porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Esta é a testemunha da nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus porque o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma vida de oração. Quando abrimos o nosso coração, quando abrimos o nosso entendimento, quando declaramos, Senhor, eu preciso, eu necessito de uma vida de oração, e vou praticar, vou buscar, vou a cada dia entender o que significa ter uma vida de oração, o Espírito Santo começa a atuar e nos fortalecer, nos orientar, nos ajudar, e em nome de Jesus nós rompemos barreiras. Este é o segundo selo da sua oração e da minha oração. E o terceiro selo, simples também, mas muito singelo, que é o selo da palavra. Alguns anos atrás, uma pastora brasileira, mulher de oração, lançou um livro, e este livro tem o título Orando a Palavra. Inclusive, este livro está disponível em PDF na internet, gratuitamente. Eu li esse livro hoje, eu havia lido há muitos anos atrás, mas novamente li este livro hoje, para entender um pouco o que significa orar a palavra. Orar a palavra. A palavra é o terceiro selo da nossa oração. Veja comigo João capítulo 5, versículo 39. Vós examineis criteriosamente as Escrituras, porque julgamos ter nela a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a respeito de Cristo, a meu respeito, a respeito daquele que deu a vida por nós. É esta palavra viva, eficaz, poderosa, alimento para a minha alma, esta palavra mais doce que o mel, esta palavra que é a estrutura principal da igreja, esta palavra que é a base do cristianismo e da vida cristã, esta palavra, ela deve fazer parte da minha oração. Ore a palavra. Deus vela pela sua palavra. E quando nós oramos a palavra, quando mencionamos a palavra, automaticamente a nossa oração entra em consonância com a vontade de Deus. Por quê? Porque é feita em nome de Jesus, porque tem a intercessão do Espírito Santo e está recheada pela palavra viva, poderosa e eficaz. Nós não temos muito o hábito de orarmos a palavra, mas é um hábito que precisamos desenvolver a cada dia. Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras, no plural, as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Ainda, Salmo 119, 130, a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento ao inexperiente. Esta palavra é a palavra que deve fazer parte da minha oração. Sabe o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, Senhor, o Senhor realmente tem sido meu pastor. Eu compreendo que nas dificuldades o Senhor tem me tangenciado. Eu compreendo que a cada dia em que eu estou passando por dificuldades, o Senhor tem sido o meu socorro bem presente. Orar a palavra é diferente do que simplesmente lançar palavras ao vento. É um hábito que nós precisamos cultivar a cada dia. Por quê? Porque o resultado é extraordinário, porque a palavra é o selo da nossa oração. Claro que nós não sabemos orar
e temos o Espírito Santo que intercede por nós, mas quando usamos a palavra, a própria palavra, a oração, ela flui, a oração se desenvolve, a oração tem uma eficácia maior, uma eficácia constante, e isto é desenvolvido, isto é assim, contagiante de tal forma no seu coração e no coração daqueles que oram, que a cada dia mais você quer usar a palavra, porque o poder da palavra, ele começa a vivificar a sua oração e o resultado acontece. O milagre acontece. Portanto, irmãos e irmãs, oremos sempre, em nome de Jesus. Tenhamos uma vida de oração direcionada pelo Espírito Santo de Deus, baseado e usando a palavra viva, eficaz e poderosa. Vamos de pé. Eu quero convidar você para que nós possamos orar e pedir ao Senhor que esta palavra, a palavra viva, pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus possa despertar-nos a oração. A oração gera maturidade, a oração gera intimidade com Deus, a oração traz livramentos, a oração aponta o caminho, a oração abre as portas celestiais, a oração resolve o que é impossível, a oração alcança a milhares de quilômetros. A oração do justo é poderosa. Por quê? Porque em nome de Jesus, é por meio do Espírito Santo e é através da palavra. E não tenha medo, não tenha medo. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo sabe e Ele nos ajuda. Então não queira colocar palavras extraordinárias de um bom português, uma boa teologia ou um bom conceito clássico dentro da filosofia. Não, seja você, sejamos nós, em nome de Jesus. E o Espírito Santo, sabe quando Ele diz para você, ore pelo seu vizinho, ore pelo seu irmão, ore pelo José que está lá na Bahia, ore pelo Pedro. Você lembra do Pedro? É o Espírito Santo de Deus está falando com você. Interceda. Interceda pelas milhares de famílias órfãs, em luto. Interceda pela igreja. É o Espírito Santo te orientando. Fecha os teus olhos. Papai querido, em nome de Jesus. E é neste nome, Senhor, que nesta noite nós te louvamos pela Tua palavra que é poderosa, pelo Teu Santo Espírito que esquadrinha os nossos corações e conhece-nos de forma tão profunda, Senhor. Sabe, Senhor, nesta noite nós clamamos pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, visita os nossos corações, as nossas emoções, visita o nosso sentimento, visita a nossa vida cristã. Oh, Espírito Santo de Deus, esquadrinha de forma milimétrica e nos motiva a cada dia mais a vivermos uma vida plena em oração. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder que há em Ti, Senhor, nesta noite nós ministramos, ó Pai, a cura emocional, a cura física, ministramos a restauração para a Tua igreja nesta nação, Senhor. Ministramos, ó Pai querido, o reavivamento em busca da palavra, em busca da oração, em busca, Senhor, dos milagres que a Tua palavra nos ofertam. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós poderíamos, Senhor, dobrar os nossos joelhos por horas e dias, mas nós não temos capacidade, por isso pedimos ao Teu Santo Espírito. Espírito Santo, interceda por nós diante do Pai, cada um com as suas causas, cada um com os seus detalhes, cada um com as suas peculiaridades, cada um de nós, Senhor, com a nossa estrutura familiar, com a nossa estrutura física, com a nossa estrutura ministerial. Visita-nos nesta noite, Espírito Santo de Deus, visita-nos com o poder da
palavra viva e eficaz, refrigera a nossa alma, Senhor, derrama o bálsamo sobre a nossa vida, restaurando-nos, ó Pai. Pai querido, nós fazemos isto no único e poderoso nome que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.